Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje vamos falar sobre viver uma fé autêntica, madura e vitoriosa. E quero compartilhar uma passagem que está em Tiago, capítulo 1, versos 2 ao 4. Estarei lendo na NVI, na nova versão internacional, que diz o seguinte: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a você coisa alguma. Deus não quer que te falte nada. Que Jesus veio e reconquistou tudo que havia perdido, que o homem havia perdido em vista da queda, o homem no Éden. Porque ele era pleno, completo, vida abundante, mas ele perdeu tudo. Por quê? Porque ele se separou de Deus. Toda a provisão, vida abundante, plena e completa, só se encontra no Senhor. Por isso que Jesus disse, quando ele veio, eu vim para que tenham vida plena, vida abundante, vida mais que vitoriosa. Só se encontra em Cristo. Por isso que você vê tanta dificuldade, tanto caos, tanto problema na humanidade. É que estão tentando sem Cristo. Sem Jesus não dá, até fizeram um hino, sem Jesus não dá. É impossível, Jesus mesmo disse, em mim nada podeis fazer, mas o homem tenta, por isso que ele se estressa, ele se descabela, se desespera, e tanto caos, tanto problema, tanto sofrimento, tudo desnecessário. Se as pessoas tivessem humildade, mas o orgulho não permite, a soberba, a prepotência, a arrogância. Mas se tivesse o coração humilde e dependesse tudo de Jesus, teria a vida plena, restaurada, recuperada, tudo que foi perdido. Então é muito importante, amado, que Deus ele tem essa vida plena, abundante, mais que vitoriosa. Quero reforçar, viver uma fé de vitória, fé autêntica, madura e vitoriosa. É possível, sim. E eu quero retomar esse texto aqui. Então, veja bem, meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem diversas provações. Então, para chegar nessa vida plena, abundante, sem falta de nada, mas pelo contrário, ter tudo em abundância, temos provas a ser passadas. Um processo, precisamos passar por um processo. Uma transformação. E as provações fazem parte, nos ajudam muito nesse processo de transformação, para chegarmos à plenitude de Deus, que está em Cristo Jesus. Precisamos passar por um processo de transformação. Veja bem, então, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Então, primeiro, podemos entender isso e crer. Faz parte as tribulações, as provas, as dificuldades, sofrimentos, problemas. Precisamos enfrentá-las com confiança. E aqui a palavra nos está fortalecendo a nossa fé nesse dia, porque você veio a crer, fé é crer na palavra de Deus. Então, se Deus está falando através aqui de Tiago, devemos crer para sermos fortalecidos na fé. E não esmorecer, não desanimar, não recuar, não retroceder, não desistir por coisa alguma, mas ir, enfrentar e ser aprovado. Veja bem, então.
pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Veja bem, então essas provas eles vão produzir perseverança, ou seja, seguir à frente, avançar, não esmorecer, não desanimar. Por isso que são as provas, para gerar perseverança. Né? Olha só, produz perseverança. E agora mais, e a perseverança deve ter ação completa. Quer dizer, não é só começar, não, ela tem que ser completa. É um processo. Por isso que você deve passar por esse processo, para adquirir, para produzir essa perseverança. E essa perseverança deve ter ação completa, a fim de que, a fim de que vocês sejam maduros, ou seja, gere crescimento espiritual, a vida nova, a vida de Deus em nós. Quando cremos em Jesus, recebemos como um Senhor e Salvador da nossa vida, cremos e somos batizados, recebemos o poder dentro de nós, mas esse é um processo também. Agora deve haver crescimento para a maturidade. Não pode ficar uma criança. É a mesma coisa as crianças, né? Não crescerem. Tudo é um processo, eles vão se alimentar, ser cuidado, toda atenção, todo amor, todo carinho, toda provisão, e vai haver crescimento e vão chegar à maturidade, não é verdade? Pois da mesma forma é a vida com Deus. Assim como a vida natural de pai e mãe, assim a vida de Deus, que começa pela fé, crendo em Cristo, recebendo Ele como um Senhor Salvador de sua vida, crendo e ser batizado, recebendo o poder, quer dizer, nascendo de novo, né? Então acontece isso, esse amadurecimento, né? Então veja bem aqui, diz, sejam maduros e íntegros, sejam transformados, toda aquela natureza caída, adâmica, fique crucificado e sepultado com Cristo no batismo. Seja uma realidade as virtudes de Cristo somente se manifestar, a vida nova somente se manifestar. Isso quer dizer íntegro. Somente a natureza de Deus agora deve amadurecer e crescer a tal ponto que ela se manifeste e ela seja a nossa vida. Ali que está o segredo do sucesso. Quando ela se torna a nossa vida, a vida verdadeira. Por isso que Jesus disse também no Evangelho, quem quer me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Quer dizer, abandone, deixe para trás a vida falsa, a vida caída, dã, pecaminosa, miserável, desgraçada. Deixe o segundo plano e tome a vida nova e vamos para frente. Amém? Olha só. Sem que falte a vocês coisa alguma. Esse é o propósito final. Que não falte mais nada para ti. Você possa ser pleno. Vida plena, abundante, mais que vitoriosa. Amém? Vamos orar então. Mas antes de orar, gostaria que você desse o gostei, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as mensagens e divulgar nos teus contatos, para que mais pessoas agora venham viver essa fé autêntica, né? Madura, né? E vitoriosa em todas as áreas, mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Vamos lá. Então, Pai, em nome de Jesus, querido Espírito Santo, Tu estás contemplando os corações agora, corações quebrantados e contritos, que o Senhor não despreza, e começa a produzir, Senhor, gerar essa vida nova, levando à maturidade, à integridade, para que nada lhes falte e venham glorificar a Ti, Senhor, com a forma plena e completa. Poderoso Deus, em nome de Jesus, um dia ricamente abençoado, em nome de Jesus. Shalom, shalom a todos.